Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Também saudamos a você que recebeu o link, está assistindo esse culto. Nós lhe saudamos em especial com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um culto da Igreja Cristã Maranata e vamos iniciar fazendo uma oração de clamor pelo sangue de Jesus. Convidamos você a fechar os olhos e nós estarmos fazendo assim essa oração. Nosso Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, colocando as nossas vidas, colocando também cada um que está assistindo a esse culto, seja aonde estiver, em seus lares, nos ambientes, muitas vezes, Senhor, de trabalho, condução, há poder no sangue de Jesus. Opera uma bênção de libertação e nos dá condições de alcançarmos a visitação do Teu Espírito Santo. Clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias ao Senhor. Vamos ouvir um hino e cantar um hino de clamor, fazendo parte ainda dessa primeira parte desse culto. Aleluias, glórias ao Senhor. Nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor, agora libertos, glorificando ao nome do nosso Deus. Ananias, Misael e Azarias
Agradeça ao Senhor, como é bom nós louvarmos ao nosso Deus. E agora nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor. Se você tiver a Bíblia em mãos, você poderá abrir e ler conosco. Se não tiver, será projetado. Você poderá acompanhar também. O texto está no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 49 e 50. Amém? Lucas, capítulo 8, versículos 49 e 50, diz assim: Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Até aqui. Irmãos, nós estamos vivendo um momento em que falta um elemento no mundo, um elemento muito sério. Esse elemento se chama fé. Por que eu chamo de elemento? Porque a fé é aquilo que nos liga a Deus. E é bom nós fazermos uma colocação. Nós estamos falando de uma fé que é gerada pela ação do Espírito Santo do Senhor. Nós estamos falando de uma fé supersticiosa, uma fé cultural, porque muitas vezes a pessoa vai fazer uma prova, um concurso, um vestibular, ele estuda bastante, ele é capaz, ele é inteligente, então eu creio que eu vou passar. Por quê? Porque ele estudou, ele se esforçou. Ou outro que procura um médico e sabe que é um médico conceituado, e ele vai, não, esse médico vai me dar uma solução para esse meu problema de enfermidade. Isso é fé, desculpa irmãos, isso é fé, mas é baseada em quê? Baseada na nossa razão, na nossa cultura. Ela é boa para esse mundo. É bom nós termos bons médicos, é bom nós estudarmos, nos capacitarmos. É bom nós estarmos vivendo em um mundo e termos algum parâmetro ou alguns parâmetros que possamos nos guiar, mas isso não nos liga a Deus. O que nos liga a Deus é uma operação de Deus nas nossas vidas. A palavra diz que somos salvos pela graça. A graça é uma operação maravilhosa, é um favor não merecido. A salvação vem pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas essa graça vem pela fé, e é essa fé geradora que nos dá a bênção da vida eterna, geradora pelo Espírito Santo de Deus. É uma ação de Deus nas nossas vidas. Eu estou introduzindo essa mensagem porque nós temos no texto que nós lemos esta situação com um homem chamado Jairo. Jairo era um homem religioso. A palavra nos diz que ele era um príncipe de uma sinagoga. A sinagoga eram locais, existiam em todas as cidades, existe até hoje em muitas cidades, onde a palavra era estudada. O templo era em Jerusalém, o culto era prestado lá em Jerusalém, no templo, o sacrifício dos animais, na época do Senhor Jesus, mas cada cidade tinha uma sinagoga onde se reuniam quase sempre no sábado para estudar a palavra do Senhor. Isso é bom. Existia o Velho Testamento, o Pentateuco. O Novo Testamento foi escrito depois com a igreja, já no primeiro século de existência da igreja. Mas o Velho Testamento existia ali os profetas, hoje nós chamamos dos profetas maiores, profetas menores. Então, eles se reuniam para fazer esse estudo. Jairo fazia parte disso. Ele era um dos organizadores da sinagoga ali, da cidade em que ele morava. Isso é bom, isso é bom. Não é ruim conhecer a palavra de Deus. Só que Jairo se encontrou em uma situação muito triste. A palavra nos diz que ele tinha uma filha. E esta filha estava à morte. Ele percebeu que a filha iria morrer. Era uma jovenzinha, adolescente, e ele, sem ter o que fazer ou como buscar recurso, ele soube que Jesus passava
por aquela região, ele foi até o Senhor Jesus e suplicou que Jesus fosse à sua casa. Senhor, a minha filha está à morte. Vá à minha casa e opera uma maravilha. O Senhor Jesus prontamente se dispôs a ir à casa de Jairo. Perdão, irmãos. E, no meio da caminhada, aconteceu um fato de uma senhora que tinha uma enfermidade que tocou no Senhor Jesus e foi curada também, que não é o caso de entrarmos nos detalhes aqui, mas aquilo ali parou aquela multidão que estava indo à casa de Jairo. E quando aquela multidão estava ali parada por causa da cura daquela senhora ali, chegou uma notícia, que foi o texto que nós lemos, de um outro homem, amigo de Jairo também, príncipe da sinagoga, principal ali na sinagoga em que eles frequentavam, dizendo: não incomode-se o mestre, a sua filha já morreu. Irmão, nós temos duas situações, porque Jesus, ao ouvir aquilo, virou para Jairo, e o versículo 50 desse capítulo 8 que nós lemos, Jesus, porém, ouvindo, respondeu e disse-lhe: não temas, crê somente e será salva. Duas situações. Ah, mas isso foi com Jairo. Não, isso é conosco, é contigo nesta noite. Nós temos estas duas situações. Ou ouvimos a palavra de Deus, a disposição do Senhor Jesus de entrar na nossa vida e de entrar na nossa casa e de operar maravilhas e nos trazer salvação. Ou ouvimos o mundo, o homem, a razão, que é bom para esse mundo que nós vivemos. Mas quando nós falamos das coisas de Deus, os parâmetros mudam. E aqui está um parâmetro maravilhoso que nós, no início dessa palavra, nós iniciamos, que é a fé. E o Senhor perguntou a Jairo: crê somente e a tua filha será salva. O que ele estava falando para Jairo ter? Fé. Fé em quê? Na palavra do Senhor Jesus. Nós não estamos falando fé na letra. A Bíblia diz que a letra mata. A Bíblia é muito boa. Foram servos que escreveram, servos inspirados pelo Senhor. O Senhor revelou a sua palavra aos seus servos e nós temos hoje a Bíblia, o Velho, o Novo Testamento e todos os livros contidos ali. Ela é boa, é a palavra da vida. Mas nós precisamos agora de que a letra, ela tenha vida e nós precisamos do mesmo Espírito Santo que o Senhor derramou sobre os seus servos quando a palavra ali ele revelou, quando os servos escreveram, do caso de Lucas ali, quando escreveu o Evangelho, o Espírito Santo do Senhor o dirigiu, o revelou ali e o mostrou a sua vontade. Esse mesmo Espírito opera nas nossas vidas. O Senhor Jesus disse que Ele iria para o Pai, mas Ele deixaria o Consolador. O Espírito Santo, Ele nos consola quando nos revela a operação maravilhosa de Deus. E não só nos revela, mas Ele opera aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. A palavra diz que Jairo creu. Ele não creu naquela informação. Não tem mais jeito, tua filha morreu. Deixa o mestre. Quantas informações desse tipo você tem recebido a respeito das lutas, dos problemas, das dificuldades? Nós vemos lares sendo desfeitos, pai contra filho, filho contra pai. Será que eles não querem se dar bem? Por que não se dão? O que falta? Falta uma operação de Deus, porque só na razão desse mundo nós não conseguimos fazer aquilo que queremos. Eu conheço muitos casais que casaram gostando um do outro, mas não tinham o Senhor, se separaram, depois se converteram ao Senhor e voltaram a casar. Já desquitados voltaram a casar. Por quê? Porque o Senhor é aquele que nos liberta, o Senhor é aquele que nos dá vida, o Senhor é aquele que entra no nosso lar para operar uma maravilha. Mas não tem mais jeito. Tem jeito se você abrir o coração para o Senhor, se você crer no Senhor. É interessante que Jairo ali, ele creu
e ele deixou o Senhor entrar. A sua filha ali foi restaurada, ela estava morta, mas ao chegar lá, o Senhor tirou todos aqueles que já estavam chorando, as carpideiras, que é aquele pessoal que chora, né? Aquela turma que já estava lá preparando o sepultamento, coitadinha da menina, coitadinha da família. É o que o homem tem para dizer, né? Ah, eu sinto a tua dor. Sente nada, ninguém pode entrar no nosso coração quando perdemos um ente querido. Com todo respeito, quando alguém nos fala isso, ou como até falamos para alguém. Mas é uma educação, e isso é bom, mas a pessoa não pode entrar dentro do nosso coração, da nossa mente e trazer a libertação. Mas o Senhor Jesus pode, como? Através da operação do seu Espírito Santo. O Senhor é aquele que nos traz vida, o Senhor é aquele que nos traz vida eterna. E quando aquela menina, o Senhor disse para ela, né? Talita cumi, menina, levanta. Aquela menina se levantou. Jairo viu o resultado de ter crido no Senhor Jesus. Ele podia fazer uma escolha, ele podia ter crido no seu amigo que trouxe uma informação que era verdadeira, não era mentira. Não tem mais jeito. A menina morreu. Pode não ter jeito para nós, homens, dentro da nossa limitação. Mas não se esqueça que o Senhor pode todas as coisas. E a operação do Senhor trouxe fé no coração de Jairo e no coração daquela família ali, porque eles viram o que o Senhor operou, o impossível, aquilo que ninguém podia fazer, o Senhor fez. Há um Jesus vivo e tem o seu Espírito Santo derramado sobre uma igreja que está pregando a tua palavra, a palavra dele, a palavra viva, e que esse Jesus que fala contigo nesta hora, que Ele quer te dar uma experiência. Pare de ouvir o mundo, pare de ouvir aquilo que é até racional, mas abre o teu coração para o Senhor, como Jairo abriu ali, como Jairo não impediu a caminhada do Senhor Jesus. E olha que foi até educado, não incomode o mestre. Por que você vai incomodar o Senhor? Já não tem mais jeito. Não faça isso. Faça como Jairo. E nesta noite, nesse culto, abra o teu coração. Se você está assistindo, é porque você quer que o Senhor opere algo na sua vida. Você pode ser até já um servo, uma serva, mas nós precisamos muito da operação do Senhor. Crê somente e permanece firme, porque o Senhor te dará grandes experiências e te usará e derramará ainda mais do seu Espírito Santo sobre você. Mas se você não tem o Senhor Jesus, está na hora de fazer isso. Como Jairo deixou Jesus entrar na sua casa e ressuscitou sua única filha. Era ali a continuidade da família de Jairo. Jairo passaria como passou, mas a sua família teria continuidade. Assim, quando deixamos o Senhor entrar na nossa vida, o Senhor nos dá uma experiência maravilhosa de continuidade de vida. Nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas. Mas Ele quer ouvir a tua voz, quer ouvir a voz do seu coração. O que você quer? Você pode impedir a ação do Senhor ou pode autorizar, como Jairo fez. Crê somente, disse o Senhor Jesus para Jairo. E hoje à noite, o Senhor quer te dar uma bênção. Muito mais do que resolver um problema, trazer uma solução que é maravilhosa. Muito mais por quê? Porque nós começamos falando de fé. Mas quando o Senhor opera suas maravilhas na nossa vida, na sua igreja, nós temos a nossa fé firmada no Senhor. Nós cremos mais. Por quê? Cremos mais no Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele está operando. Nós conhecemos a palavra viva. Nós conhecemos a operação do Espírito Santo de Deus. Por isso, o Senhor mandou trazer esse recado para ti nessa noite. Crê somente. O Senhor te chamou para entrar na tua casa. O Senhor te chamou para entrar na sua vida. O Senhor te chamou para operar algumas coisas maravilhosas. Abre o teu coração e diz: eu quero, Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa. E deixa Ele fazer o que Ele quer fazer da forma que Ele quer fazer. Porque Ele vai te surpreender de algo de uma forma especial e maravilhosa. E o que Ele fizer,
gerará fé, fé firme fundamento, fé que vem da eternidade, gerada pelo Espírito Santo e te levará para a presença do Senhor, para uma caminhada até o dia que o Senhor levar a sua igreja, que nós iremos com Ele para tomar posse da vida eterna, das mansões celestiais. Abra o teu coração, crê somente. Aleluias. Nós vamos ouvir um louvor. Enquanto esse louvor está sendo cantado, pensa nisso e deixe o Senhor fazer o que fez na vida de Jairo. Crê somente. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todos que crês que Ele falou assim. Caiam os montes e os homens, mas sua promessa está de pé. Ele nos tem provado que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judeia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui em nosso meio. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. E aí, pensou? O Senhor não pede nada a não ser que creiamos nele. Por isso que eu disse que a fé firme fundamento. Não é isso que nós temos nas coisas desse mundo. A fé que é gerada pela palavra viva, a fé que é gerada pelo Espírito Santo do Senhor, nos liga a Deus. O que ligou Jairo? A bênção do Senhor Jesus e a ressurreição da sua filha. Ele creu, conforme o Senhor Jesus tinha lhe pedido. Conforme o Senhor está lhe pedindo. Nós estamos encerrando esse culto, mas a operação do Senhor não se encerra nesse instante. Porque no momento que abrimos o nosso coração, o Senhor entra na nossa vida e o Senhor vai transformando, libertando e nos trazendo mais da sua presença. Nós vamos fazer uma oração final, encerrando assim esse culto. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nós te glorificamos, porque temos experimentado o que Jairo experimentou, quando ele abriu ali a sua casa, a sua vida, para que o Senhor operasse naquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua filha única. E ele viu o resultado maravilhoso da sua palavra se cumprindo no seu lar, na vida da sua filha. Esse mesmo Jesus está vivo e nós te glorificamos porque o Senhor tem nos chamado para entrar nas nossas casas, entrar nas nossas vidas como tu fez com Jairo. Nós te damos glórias e aleluias porque servimos a um Deus vivo e que nesta noite os que estão necessitados, aqueles que o Senhor chamou para participar desse culto, tu possa dar uma grande bênção e os seus corações sejam abertos para o Senhor entrar e operar como tu operou ali na casa de Jairo. Crê somente. Nós oramos e te pedimos, conceda essa bênção, oramos em nome do Senhor Jesus. E em teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, todo o povo de Deus.
agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. O culto está encerrado, nós só queremos, para lhe ajudar, há um QR Code, na verdade serão 3 QR Code. O primeiro QR Code, atendimento àqueles que estão no exterior. Se você está assistindo esse culto, você não está no Brasil, está no exterior, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você terá acesso a uma assistência na língua em que você fala, que você vive, no país que você vive, e você poderá ter uma continuidade dessa bênção agora de uma assistência pela igreja. Esse segundo QR Code é para você enviar sua experiência. Também, se apontar a câmera do seu celular e você teve algumas experiências, como nesse culto, como em outros cultos, ou lá na igreja que você participa, e você quer dividir isso com os irmãos, para nós juntos glorificarmos ao Senhor, usa esse segundo QR Code e nos transmita, que será realmente repassado nos programas da TV Manaim, da Rádio Manaim. E no terceiro QR Code, o número também de um telefone, se você está no Brasil e quer uma assistência, o telefone é 0800 70 73076, conforme está na tela, ou o QR Code você pode acionar também, você vai ter a assistência de um pastor que vai te ouvir e vai orar por você e vai te dar a direção que você precisa da parte do Senhor. Nós nos despedimos dos irmãos com a paz do Senhor Jesus.